Nosso assunto agora é mini-reforma trabalhista. A Câmara dos Deputados aprovou essa mini-reforma que cria modalidades de trabalho que são amparadas pela CLT. Aliás, abre aqui para mim a reportagem do Economia, do UOL, justamente não está aberta ainda aqui, a Economia do UOL falando sobre essas reformas trabalhistas, que trazem, entre algumas mudanças, essa modalidade de trabalho sem 13º, sem férias e sem FGTS. Uma mini reforma que está rendendo aí muita repercussão. A gente convidou um professor de Direito da FGV do Rio, o Ciro Fernando de Almeida, para opinar a respeito dessa mini reforma. Já está conosco. Olá, professor. Boa tarde. Olá, Fabíola. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo aqui. Tem vários pontos, né? Eu queria saber, no geral, em primeiro lugar, professor, o que o senhor achou dessa mini reforma? Essa mini reforma, a primeira coisa que eu acho importante a gente esclarecer, aqueles que estão nos ouvindo, é que essa mini reforma ela pode ser dividida em três. Né? A primeira que não nos surpreende foi a ratificação do programa de combate ao desemprego durante a pandemia. E a questão da redução da jornada e suspensão dos contratos de trabalho. Né? Isso aí já estava passado. O que nos surpreendeu realmente, especialmente nós, professores e advogados, etc., é a inclusão de dois outros aspectos nessa medida provisória. Eu diria que seriam 3 programas governamentais, né, temporários, supostamente para combate aos efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho, que seria o REPIC, o REQIP, o Priori e uma espécie de programa voluntário, e um terceiro aspecto, que aí sim seria uma reforma trabalhista propriamente dito, em questões de direito processual e direito do trabalho. Muito questionável a legalidade e constitucionalidade de uma série de dispositivos. Foi recebido com muita surpresa, inclusive pela falta de debate sobre o tema tão relevante. Estou até com a reportagem aqui. Coloca para mim, enche a tela, por favor, para eu mostrar aqui algumas das principais mudanças, né? Essa modalidade de trabalho sem direito a férias. Isso seria para um caso bem específico, né, professor? Seria esse trabalho sem férias, sem 13º, é para os jovens, não é isso? E por um período máximo de trabalho de até 18 meses, é isso? Exato. Eu acho que é importante, Fabíola, a gente pontuar um aspecto importante sobre esses temas. São 3 programas, né? O Priori, o REQIP e um programa voluntário. Esses 3 programas são temporários, tá? Eles têm uma vigência, ou seja, eles não vão ficar permanentemente no nosso ordenamento jurídico para ser utilizado daqui a 10 anos. Mas sim, esse primeiro programa, que é o mais polêmico, que a gente poderia dizer assim, é o REQIP, né? Onde o legislador disse expressamente que não é uma relação de trabalho. Fala que é uma relação civil, retira-se todos os direitos trabalhistas e trata isso como se fosse quase que uma relação de estágio, se é que a gente pudesse mal comparar. E o foco está voltado para exatamente os menores, aqueles com 18 a 19 anos de idade, a 29 anos de idade. A 29. 29, isso. Pessoas que estejam há mais de 2 anos. Exato. E pessoas que estejam há mais de 2 anos desempregadas, né? E que sejam de baixa renda. Então, nós temos um público jovem, um público idoso e um público que seria a baixa renda desempregada. Você vê que a lei ela fala em uma tentativa de ocupação. Ela não fala em mercado de trabalho, né? E o que chama muita atenção de nós especialistas é exatamente por afastar completamente qualquer regra trabalhista a essa relação. E às vezes não é um público que já sofre tanto e que já está com tanta dificuldade. Isso não é a precarização do trabalho, professor? Exato. Né? Aqui há, aparentemente, uma precarização, sim, sem sombra de dúvida. Seja porque é um programa que se tenta dar ocupação, se tenta distribuir renda. Né? Esse é o objetivo, aparentemente, e capacitar essa mão de obra para ingressar no mercado de trabalho. Mas aí eu lembro até das palavras da procuradora doutora Valdete,
onde ela chama atenção para um detalhe muito importante que a gente tem que ter em mente quando trata com esses programas de primeiro emprego, que é trazer na mentalidade do trabalhador que ele não tem direitos, né? Então, aquele trabalhador que ingressa no mercado de trabalho ou que vai se reestruturar, que é a camada mais jovem, ela não só é discriminada porque não tem acesso aos direitos trabalhistas, mas se cria potencialmente uma mentalidade nesses novos profissionais que vão ingressar no mercado de trabalho que eles não têm direito. Então, realmente, o efeito pode ser muito negativo e a falta de debate sobre esse tema tão peculiar nos surpreende. Põe na tela para mim. Não, eu quero ir ponto a ponto aqui. Põe na tela aqui para mim, que eu quero mostrar aqui para que as pessoas possam entender bem, porque são vários pontos importantes. Tem aqui a redução de horas extras pagas para várias categorias, inclusive nós aqui, jornalistas, bancários, operadores de telemarketing. A gente já tem uma questão de horas extras em várias categorias, professor, que não são respeitadas pelos empregadores, né? Não tem muita fiscalização. Aliás, eles também estão dificultando a fiscalização trabalhista. Eu queria entender um pouco desse ponto de reduzir a fiscalização trabalhista, inclusive para casos de trabalho análogo à escravidão. Queria entender também esse ponto, que mudança é essa que vai trazer menos fiscalização? Esse ponto da fiscalização do trabalho, eu volto a dizer, né? Aqui é um item de reforma trabalhista, né? Reforma que não teve debate necessário para nós entendermos o real impacto que isso vai ter no futuro do Brasil, né? Agora, falando especificamente da fiscalização do trabalho, foi introduzido o que a gente chama de segunda visita. Basicamente, o fiscal do trabalho hoje, salvo algumas pouquíssimas hipóteses, quando a gente fala de risco de acidente de trabalho, né, ou a falta de registro na carteira de trabalho, a fiscalização do trabalho ela passa a ser obrigada a adotar o que a gente chama de critério de dupla visita. Ou seja, ela primeiro faz uma visita orientativa, aquele empregador tem um prazo, teoricamente, para se ajustar, e, posteriormente, a fiscalização retorna para verificar se aquela regra que foi orientada a ser cumprida foi de fato ou não, e aí sim poderia lavrar um auto de infração. O que se questiona muito sobre essa questão do trabalho escravo é porque não foi incluída, dentro das hipóteses de fiscalização única, a questão do trabalho escravo, né? Então, isso chamou muita atenção. O critério da dupla visita, por si só, não me parece ruim, né? Há muitos críticos quanto a isso, mas não me parece ruim, porque me parece que a fiscalização assume agora não só uma função punitiva, mas também um papel orientativo. Melhor do que aplicar multa é orientar e dar uma chance ao empregador se ajustar, especialmente nesse momento delicado de tantas transições que estamos passando no mercado de trabalho. Só para a gente entender, isso foi aprovado na Câmara, precisa ainda passar pelo Senado, né? Exato. Isso ainda vai passar pela análise do Senado e eu ouso dizer, Fabíola, o Ministério Público do Trabalho já se antecipou, já fez uma manifestação, inclusive no dia 30 de julho, eles publicaram uma instrução normativa questionando a constitucionalidade e ilegalidade e inconvencionalidade, que seria violação às convenções internacionais da OIT, que o Brasil é signatário. Então, eu acredito que essa discussão, além de passar ainda pelo Senado, certamente passará ainda pelo Supremo Tribunal Federal para verificar se há ou não alguma inconstitucionalidade e, na minha opinião, há evidentes inconstitucionalidades no texto. O objetivo dessas mudanças, né, inclusive é aumentar o número de empregados no Brasil, né? A gente tem um número alto de desempregados. Quais são os caminhos na sua análise, professor? O que poderia ser feito para que a gente aumente o número de pessoas empregadas, para que a gente diminua o nosso índice de desemprego no país? Fabíola, aqui eu passo, inclusive, além de uma análise jurídica, uma análise da realidade, né? O nosso grande entrave hoje em dia, eu não diria que é a legislação trabalhista. A legislação trabalhista, ela, por si, ela não é um entrave. Eu acredito que o nosso maior entrave hoje em dia para o acesso ao mercado formal de trabalho seria a falta de qualificação. Nesse aspecto, até as propostas do governo, esses 3 programas que foram apresentados, né, tem até um aspecto positivo, porque tem todos eles a obrigação de qualificação desses trabalhadores. No entanto, não me parece que o caminho adequado seja a qualificação
mediante a supressão de direitos trabalhistas. Eu acredito que o caminho seja, sim, a qualificação, o ensino técnico, a ampliação da educação para você ter mão de obra qualificada e as empresas poderem absorver essa mão de obra qualificada no mercado formal de trabalho. A última revisão que nós tivemos, né, das leis trabalhistas e que teve aí uma flexibilização, reduziu o número de ações judiciais, professor? O senhor que é ligado ao direito e que acompanha isso, como é que estão as ações trabalhistas, que sempre foram muito altas no Brasil e que trazem prejuízos? Quantos e quantos empresários brasileiros, né, principalmente de empresas menores, muitas vezes acabam indo até à falência de tantas ações trabalhistas que precisam pagar, né? Porque qualquer pessoa que entra na justiça acaba ganhando alguma coisa. Como é que estão essas ações trabalhistas, professor? Nós observamos, logo após a entrada em vigor da reforma trabalhista, um decréscimo muito grande, né? Isso aí você pode olhar pelos números que são divulgados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mas a tendência é de que houve uma retomada, de certa parte, no volume de ações, mas nada como a gente enxergou no passado. E aqui eu até queria aproveitar, Fabíola, fazer um comentário que chama muita atenção, e algumas pessoas podem não ter atentado à população em geral, é que essa reforma trabalhista, e eu falo do terceiro aspecto que eu mencionei, ela introduz um dispositivo muito questionável, né? Ela mexe com a regra da gratuidade de justiça, né? Ou seja, a pessoa agora, para acessar o judiciário, ela corre muito mais risco se perder aquela ação e ter que pagar custas do processo, inclusive pessoas que têm uma renda de R$ 3.000, de R$ 2.000, desempregados, o que chama muita atenção. E, além disso, introduz a questão dos honorários proporcionais, ainda que ele ganhe somente parte da ação. Isso tudo é uma ferramenta muito clara para desestimular o ajuizamento de ações. Mas como? Cobrando do mais pobre o que é devido. Então, realmente, aqui fica um registro dessa mudança e que eu acho que não é o caminho, né? Eu acho que o caminho que foi encontrado, talvez até na MP, é as possibilidades, por exemplo, o papel da advocacia, nesse momento, de buscar acordos extrajudiciais e levar à homologação. O caminho é a mediação para a redução das ações judiciais, não é modificação em processo, em regras processuais ou modificações em direito material. Acho que aqui vai muito mais a mediação como busca para a redução desses processos. E a mediação que, na verdade, às vezes não tem espaço, né, num ambiente de trabalho, né, professor? Isso que é muito duro a gente perceber, né? Quanto as pessoas, às vezes, se sentem absolutamente intimidadas. E com tudo isso que a gente acabou de divulgar aí, e a pessoa precisando de emprego, numa situação de miséria que o Brasil vive em vários, né, em vários setores, em várias cidades, é bem complexo. Muito obrigada pela sua análise ao vivo aqui. Uma boa tarde ao senhor.